Boa noite a todos. Queria agradecer inicialmente pelo convite, agradecer ao Newton, ao Ivan, a Cidinha, a todos os amigos daqui, aos nossos amigos aqui de Conchal, a Maria José e o Renato, era uma surpresa para mim. Eu fiquei feliz que o Ivan tirou aqui a minha foto, porque eu estava comentando aqui que a minha foto que estava ali é quase uma fake news. Porque a pessoa vê aquela foto com o cabelo preto, aí vê isso aqui e fala, não é a mesma pessoa. Não pode ser. Nós vamos, então, hoje, numa proposta de trabalharmos a parábola do bom samaritano. Mas com um olhar um pouquinho mais aprofundado e baseado numa palestra que o nosso querido Haroldo Dutra Dias faz e tem no seu canal Evangelho e Espiritismo. E queríamos começar, então, lendo a parábola, e para isso preciso colocar os óculos. Senão, não sai. Essa parábola, ela está narrada em Lucas, capítulo 10, versículo de 30 a 37. Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu em mão de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito, ou doutor, ou mestre da lei. E Jesus responde: vá e faça o mesmo. Essa parábola é narrada por Jesus para esse doutor da lei que o questiona: quem é o meu próximo? Porque ele indagara a Jesus qual era a forma de atingir o reino dos céus. E Jesus então fala: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, que é o mandamento que a gente conhece. Mas esse doutor da lei foi além. E pergunta: já que eu tenho que amar o meu próximo, ele fala: quem é o meu próximo? E aí, em resposta, Jesus conta essa parábola. E aí, para a gente começar o nosso raciocínio, eu queria lembrar Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, na parte 3 da introdução, item 3, em que ele, em outras palavras, fala o seguinte: para se bem conhecer o Evangelho de Jesus, para se bem compreender o Evangelho, é necessário que nós compreendamos as palavras que ali estão empregadas. O significado dessas palavras. E também, qual era o contexto, qual era a cultura, qual era
o entorno, a situação, naquele momento, naquela época, há 2000 anos, lá na Judéia. Então, é interessante que ele coloca assim, para se bem compreender. Não é para compreender apenas, é para se compreender bem. E ele discorre daí sobre isso. Então, esse é um recado que Kardec nos deixa logo na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra que trata na codificação das leis morais. E aí o Haroldo, nessa palestra, nesse vídeo que eu citei, chamado A Parábola do Bom Samaritano, ele faz algumas ponderações. E começa comentando o seguinte, que em Jerusalém haviam 3 grandes festas para o povo judeu, que era a Pentecostes, que era a festa das tendas, depois Ramos, e a Páscoa. Eram as 3 principais festas que todo o judeu, temente a Deus, aquele que seguia rigorosamente os preceitos, deveria ir até Jerusalém. Nessas 3 datas, esses 3 finais de semana. Isso implicava dizer que, nessas datas, Jerusalém, que tinha aproximadamente 100 mil habitantes, à época de Jesus, nessas datas especiais, recebia um contingente de aproximadamente 1 milhão de pessoas. 10 vezes mais do que o habitual. E aí a gente pode imaginar o que significa isso, né? Uma cidade de 100 mil habitantes, que de repente, no final de semana, está com 1 milhão. Por quê? Porque o judeu entendia que Deus habitava o templo. E aí era necessário visitar Deus. Porque ele entendia que Deus estava num lugar determinado. Enquanto nós aprendemos que Deus está dentro. Então o judeu tinha que ir lá para ver Deus. Alguns tinham essa ideia. Ou para serem vistos por Deus. Isso ocasionava que um grande contingente de pessoas, centenas de milhares de pessoas, iam até Jerusalém. Distâncias enormes. Só para termos uma ideia. De Cafarnaum, aonde Jesus passou a maior parte do seu ministério, a Jerusalém, eram apenas 144 quilômetros, que era feito de helicóptero. Só que não. Era feito normalmente a pé. Ou em animais, mas normalmente a pé. Jesus e os seus discípulos fizeram esse trajeto algumas vezes a pé. Isso para ir. Eu tinha que voltar, né? E a gente fala assim, choveu, acho que eu não vou no centro hoje não. Esfriou, o centro é longe, para vir de carro. 144 quilômetros. E vinha gente de mais longe. E vinha gente de todo tipo. Iam aqueles que eram religiosos e que buscavam o templo. Iam aqueles que iam para trabalhar. Iam aqueles que iam comercializar. Que você imagina, uma cidade com 1 milhão de pessoas, quantas oportunidades de negócio e comércio você tem? E ia ladrão, porque não pode faltar ladrão. Né? Até a parábola tem o ladrão, o assaltante. E a gente de todo tipo, de toda espécie. Mas dentre esses trabalhadores, muitos trabalhavam no templo. E um grupo especial chama a atenção, que são os sacerdotes. Esquece a ideia do sacerdote que nós estamos acostumados. O padre de batina, nada disso. O sacerdote era uma pessoa que oficiava no templo. Trabalhava no templo 2 vezes
no ano. Como é que era isso? Pegava-se o ano, 52 semanas, tiravam-se as 3 datas que eu já citei, as 3 festas principais, mais uma data que era o Yom Kippur, que era o dia do perdão. Então, 52 semanas, menos 4, 48. Dividia por 2, 24. Formavam-se 24 turnos, ou escalas. 24 turnos de um grupo de sacerdotes, levitas e outros, que iriam prestar serviço no templo. Era a vez deles, 2 vezes por ano. Então, isso significava que, a cada 6 meses, se fosse o turno meu, se fosse o sacerdote, eu tinha que comparecer ao templo para trabalhar e prestar serviço no templo. Nós conhecemos um sacerdote, está no começo do Evangelho de Lucas, que é Zacarias, pai de João Batista, que era do turno de Abias. Quem é Abias? Não sei dizer. Mas era do turno de Abias. Certamente alguém mais graduado do que Zacarias, porque ele que chefiava o turno. E é interessante, importante, para a parábola e para o que nos recomenda Kardec, no item que eu citei, na introdução do Evangelho, é que para poder participar, oficiar, trabalhar no templo, era necessário alguns rituais de purificação. Então, o sacerdote ele tinha que, 7 dias antes de se apresentar no templo, ele tinha que fazer alguns rituais, alguns cuidados purificadores. Alguns deles. A roupa que ele usaria tinha que ser lavada de forma especial. A sua alimentação, nesses 7 dias, era diferenciada. Ele tinha que lavar as mãos, pronunciando determinadas frases, orações purificadoras. Se a mulher estivesse no seu período, naquele período, no seu fluxo sanguíneo, ele não poderia tocar nela, porque senão ele se tornaria impuro. É a mesma situação da mulher hemorroíça, quando ela toca Jesus por detrás e é curada, e aí Jesus pergunta, quem me tocou? E ela não quer responder de início, porque ela estava já há muito tempo no seu fluxo sanguíneo, e para o judeu, tocar numa mulher no seu fluxo sanguíneo tornava-o impuro. Então, se a mulher do sacerdote, naquela semana, calhasse de estar no seu período, e a tocasse, ele ficaria impuro. E mais, se ele tocasse em um cadáver, em alguém que estava vivo, ou algo que estava vivo e morrera, tipo um cachorro, um gato, uma galinha, um cadáver, também se tornaria impuro. Qual é o problema de ficar impuro? Que se ele tivesse, por exemplo, no 5º dia da purificação, e acontecesse algo desse tipo, ele tinha que começar tudo de novo. Então, vamos imaginar, ele tem que se apresentar no templo na sexta-feira. Ele está na quarta-feira, e aí toca num animal morto. Tem que começar tudo de novo. 7 dias de novo. Só que o turno é na sexta, ele está na quarta, ou seja, não vai dar tempo, ele vai perder o turno. Ok? Ok. A gente fala, que bom, né? Se livrou do trabalho. Não. Não era bom. E por que não era bom? Por quê? Qual era a função do sacerdote no templo, no seu turno? Entre outras coisas, era abater os animais que eram dados em oferta. E para isso existia também todo um ritual, orações que eram feitas também purificadoras. Então ele abatia o animal, extraía o sangue do animal, e o sangue era colocado em vasilhas, em bacias, e o sangue era ofertado. Mas ficava a carne. Cereais, azeite e tudo mais que era ofertado,
Isso depois era rateado entre os membros do turno. Isso significa dizer que o salário, o pagamento do sacerdote e dos outros era exatamente o que era ofertado. Então, era carne, era cereal, era azeite, que eles depois levavam para casa. Esse era o pagamento. Então, vamos pensar o seguinte, 2 vezes por ano, a família ficava aguardando, certamente, quando é que é o turno do pai. Por quê? Porque ele ia para o turno e voltava com a compra do mês, ou do semestre, né? Carne, cereal, azeite e algo mais. E aí agora vamos imaginar, o sacerdote ele mora em Cafarnaum. Aí chega a semana do turno dele. A mulher lava a sua roupa de forma especial. Cozinha para ele de forma especial. Não toca nela a semana inteira porque ela está naquele período. Aí ele sai de casa, vai para o turno, ela fala, graças a Deus. E dali 3 dias, ele retorna. Porque caminhou não sei quantos quilômetros, tocou num cachorro, o cachorro estava morto, ele ficou impuro, voltou para casa. A mulher fala assim, mas bem, já voltou? Não fica feliz. Todo o trabalho, voltou de mão vazia. Não era fácil. Então, esse detalhe é para a gente entender por que motivo que o sacerdote, quando vê a pessoa assaltada no chão, semi-morta, ele atravessa a rua, atravessa a estrada, enfim. Porque ele não sabia se estava vivo ou não, e se ele toca, ele volta para casa. Ele estava chegando em Jerusalém. E o levita, que está na parábola também? O levita era o assessor do sacerdote, que tinha que passar pelo mesmo processo de purificação dos 7 dias. Ou seja, o chefe passou, eu passei também. Vou perder meu turno? Não. Percebem? Muito bem. Lucas, capítulo 9, um pouquinho antes da passagem da parábola do bom samaritano, versículo 51. Jesus chega para os seus discípulos e anuncia que estava chegando uma grande data e eles iriam para Jerusalém, mas precisavam passar pela Samaria. E aí a gente lê isso e fala, tá bom. Só que tem um detalhe. O caminho normalmente feito de Cafarnaum até Jerusalém, que é os tais 144 quilômetros que eu citei, era feito pelo Rio Jordão, margeando o Rio Jordão. E aí, assim, tinha uma brisa do rio, tinha um caminho mais plano, tinha um verdorzinho, mas a Samaria, não. A Samaria era sobe e desce, tipo o sul de Minas. Então, os discípulos, a gente fica imaginando, né? Eles falam, Senhor, espera um pouquinho, Samaria, tem certeza? Porque não sei se o senhor sabe, mas assim, a Samaria é mais longe, né? E é um sobe e desce, né? Não dá pelo Rio Jordão? E tem mais. Não sei se o senhor sabe, mas os samaritanos não gostam da gente. Nós, judeus, também não gostamos deles. E outra, Samaria é grande. São para lá de 150 quilômetros por esse caminho. E nós vamos ter que hospedar. Nós vamos ter que hospedar. E os samaritanos vão dar hospedagem para a gente? E a questão da hospitalidade é muito interessante. Por quê?
entre os judeus, a hospitalidade era algo necessário, quase sagrado. Por quê? Porque as distâncias eram grandes. Você ia de um lugar para o outro caminhando, e aí chegava no local, você tinha que ser acolhido. Vamos imaginar Jerusalém, de 100 mil para 1 milhão de pessoas. Tinha hotel para todo mundo? Tinha pousada para todo mundo? Tinha albergue para todo mundo? Não. Então tinha que ficar onde desce. E as pessoas iam se ajeitando. Então a hospitalidade era algo natural, necessário, quase sagrado para os judeus. Tanto é que existia uma tradição religiosa, que se a pessoa não te hospedasse, não te desse hospedagem, você podia rogar a Deus e descia um raio do céu e fulminava a pessoa no local. Não estou dizendo que acontecia, mas era uma tradição. E aí quando Jesus fala que ia passar pela Samaria, ele fala assim, mas quem é que vai nos hospedar se eles não gostam da gente? E não são judeus, são samaritanos. Porque o samaritano, para o judeu, era um povo de má vida. Era uma turma que eles eram apartados. Eles entendiam que a contemplação a Deus era no templo, os judeus. E os samaritanos e todos os outros da Decápolis entendiam que era no Monte Corazim. Era outro local. E os samaritanos eram judeus anteriormente, que começaram a discordar das tradições e se separaram. Então eram tidos pelos judeus como gente de má vida, que não seguiam aqueles preceitos que os judeus seguiam. E aí toda essa rixa, todo esse atrito entre os dois povos. Mas Jesus vira para João e para os discípulos e fala assim, eu preciso passar pela Samaria. Então tá. O mestre mandou, a gente vai. Então, João fala, não, faz o seguinte então, deixa que eu vou na frente e vou ver se a gente consegue hospedagem. Aí destaca ele e Tiago, e eles vão, passam alguns dias a Samaria e voltam. E aí a gente pode imaginar a cena. João está chegando, ele e Tiago, chega para Jesus, Jesus, ninguém deu hospedagem para a gente. Ninguém. O senhor quer que eu ore para Deus e desça um raio em todos os samaritanos? Porque era a tradição. Gente, isso está em Lucas 9, 54. E Jesus então repreende, não, nossa função não é essa. Por favor. Bom, já que não tem jeito, vamos lá. Eles então calçam as sandálias, pegam um pouquinho de pão, peixinho, azeite e perna para quem te quer. 144, aliás, mais, né? Que o caminho era outro, mais de 150 quilômetros, subindo, descendo, até chegarem em Jerusalém. E ninguém hospedou. Porque na Samaria ninguém hospedou. E aí, assim, o que você imagina depois de andar 154 quilômetros? Ser recebido por alguém que te receba, e aí tem outra tradição lá, que era assim, chegava alguém na tua casa, o anfitrião, a primeira coisa que ele fazia, uma bacia com água, de preferência gelada. A pessoa sentava e punha os pés dentro da bacia, aquilo, segundo o Haroldo, refresca até o perispírito. E a pessoa, então, aí depois vinha um pãozinho, uma berinjela, e assim vai. Só que Jesus chega em Jerusalém e não tem, aliás, tem um anfitrião. Mas a recepção não é bem essa.
Imaginemos a cena. Depois de 150 quilômetros, a pé, ele, os seus discípulos, com os pés certamente em frangalhos, queimados de sol, poeira até no pensamento, com fome, com sede, tem um anfitrião. Quem é um anfitrião? Um doutor da lei. Um mestre da lei. Alguém que conhecia toda a lei e os profetas. Toda a Torá. Mas conhecia a teoria e não aplicava. Era como se nós chegássemos de viagem, cansados, encontrássemos um espírita que leu toda a codificação, todas as obras subsidiárias, a revista Espíritos 12 anos, de cabo a rabo, e não fosse capaz de uma atitude generosa, que não nos acolhesse, cansados que estivéssemos. Mal comparando, é a mesma situação de Jesus. Ele chega em Jerusalém, tem um mestre da lei, um doutor da lei que o recebe, não dá água, não dá pão, não põe a bacia com água gelada nos pés, mas faz pergunta capciosa, do tipo pegadinha. Que quando ele pergunta para Jesus qual era o maior mandamento, a intenção era que Jesus dissesse alguma coisa que ele pudesse pegá-lo em falta e acusá-lo depois. E aí então ele faz a pergunta. Depois de ouvir de Jesus os maiores mandamentos, amar a Deus, amar ao próximo e a si mesmo, ele fala: quem é o meu próximo? Porque ele podia ter encerrado a conversa quando Jesus respondeu sobre os mandamentos. Ok, legal, obrigado, vou agora pôr em prática. Já que a teoria ele sabia, faltava a prática. Mas não, ele insiste. Quem é o meu próximo? Aí, em resposta, Jesus conta a parábola do bom samaritano. E é genial esse fato. Por quê? Quem é que não havia dado hospedagem para Jesus e os seus discípulos durante a viagem? Os samaritanos. E quem que é o bom na parábola? O samaritano. Igualzinho nós faríamos. 150 quilômetros a pé, alguém chega, e aí, te hospedaram? Não, mas o povo é bom, o povo é legal. Dar a outra face. Se alguém te pedires para caminhar 1000 passos, caminha 2000. Se alguém te pedires a capa, dá-lhe também a túnica. Faça mais, faça melhor, surpreenda. É o exemplo de Jesus. Ele conta uma parábola em que o bom não é o sacerdote que era amigo do mestre da lei. O bom não era o levita. O bom era um samaritano que eles não gostavam. E a gente pode imaginar outra cena, que é Jesus contando a parábola do bom samaritano, e João, que tinha perguntado se ele queria que ele orasse para Deus para descer fogo do céu nos samaritanos, devia estar com a cabeça que nem um avestruz, né? Se enfiar a cabeça no buraco, enfiava. O mestre da lei falou assim: essa história não vai acabar bem. Porque é surpreendente. Primeiro recado de Jesus: não generalize. Não é porque tem bom samaritano ruim que tem todos os samaritanos são ruins. Em todos os locais, em todos os setores, em todas as profissões, em todas as áreas, há gente boa, há gente ruim.
Não generalize. E ele vai mais. Na parábola, o assaltado, a vítima, estava nu. A parábola fala, tiraram todas as suas roupas. E é interessante isso, por quê? Porque não dava para identificar. Porque se a vestimenta fosse de um judeu, é um judeu. Se a vestimenta fosse de um árabe, é um árabe. Se fosse de um samaritano, era um samaritano. Como que a gente hoje identifica uma pessoa, se é gaúcha? Se tiver com um chimarrão na mão, é gaúcho. Se tiver com queijo, é um mineiro. Se tiver com café, é um paulista. Mas a parábola fala que a pessoa estava nua. Qual é o recado? O teu próximo é qualquer um. Como que nós elegemos o nosso próximo? Primeiro é o próximo mais próximo, que é a nossa família. É os nossos, a gente vai, os meus. Depois é o grupinho um pouquinho mais ampliado. Depois amplia mais um pouquinho. Quando muito a gente chega num grupo social. Mas muitos não saem nem de casa. O meu próximo é só o meu clã. E os meus amigos, aqueles mais chegados. Depois o resto é o resto. O próximo para Jesus é qualquer um. Por isso é importante não identificar. Porque a gente fala assim, fulano precisa ajudar, precisa. Que time que ele torce? Palmeirense? Não, São Paulino, não gosto. Qual é o partido? Esse partido aí, nem pensar. Do meu centro espírita? Nem é espírita, não é? Então é que eu não ajudo mesmo. Não, eu vou ajudar o meu centro espírita. Então é assim que a gente elege os próximos. E Jesus conta na parábola que o assaltado estava nu, para que nós não pudéssemos identificar. Então é assim, você passa, vê uma pessoa largada na rua, nua, você fala assim, e agora? Será que é do meu time? Será que é do meu partido? Será que é do meu centro espírita? Se for, eu ajudo. Se não for, eu não ajudo. Mas se eu não ajudar e for do meu centro? Então, não identificando, eu ajudo. E vem o samaritano e tem uma atitude exemplar. Ele não só cuida, passa o azeite, porque era como se fosse uma pomada, joga o vinho, que era para poder purificar, limpar, bota em cima do seu animal, leva para a hospedaria, cuida dele, e quando vai embora, fala assim, tem aqui 2 denários, se ficar mais, depois na volta, eu te pago. Que atitude sensacional. E outro ponto, a hospedaria. Jesus, ao contar a parábola, ao criar a parábola, que era uma criação, ele inclui uma hospedaria, exatamente o que eles não receberam dos samaritanos. Então é um samaritano que pega uma pessoa e leva para uma hospedaria. Ele podia contar a parábola e falar que cuidou e levou para casa, mas não tem hospedaria na história. Mas ele inclui uma hospedaria, porque é exatamente o ponto central que eles não tiveram no trajeto. É impressionante a capacidade de Jesus de criar parábolas. E aí o Evangelho está cheio. Só que muitas vezes nós não compreendemos o fundo, o significado mais profundo da parábola. Daí Kardec dizer, para se bem compreender o Evangelho, é necessário compreender as palavras, o significado delas e a cultura da época. É fundamental.
Daí Jesus termina a parábola, e aí ele devolve a pergunta para o mestre da lei. Porque primeiro ele fez uma pergunta: quem é o meu próximo? Jesus conta a parábola, e no final ele fala assim: quem te pareceu que foi o próximo dessa pessoa? Invertendo completamente a posição e a situação. Porque assim, a gente sempre pensa a caridade, precisa fazer a caridade, fora da caridade na salvação. A gente sempre imagina assim, eu fazendo algo, eu praticando a caridade. E não só a caridade material, a caridade na sua ampla acepção. Mas dificilmente a gente se imagina recebendo a caridade. Qual a diferença? Quando eu vou fazer a caridade, eu escolho para quem eu faço. E aí eu fico elegendo se é próximo, se não é próximo. Então. Mas quando eu recebo a caridade, não importa de quem, de onde ela vem. Quer um exemplo? Você está com cólica renal, aquela dor lancinante, dizem que é só comparável à dor do parto, como eu sou homem não posso falar, também não tenho cólica renal. Você chega no pronto-socorro do hospital, vem um médico e você fala assim: peraí, você é o quê? Qual é o teu partido? Qual é o teu time? Você é espírita? Qual é a tua religião? Qual centro você frequenta? A gente faz isso? Não. Me acode, pelo amor de Deus, eu estou morrendo de dor. Então, quando você recebe, não importa qual é o próximo que está me dando. Eu estou necessitado, eu estou precisando. Faz toda a diferença. Então, quando Jesus pergunta para o doutor da lei, quem te parece ser o próximo dessa pessoa, é para que ele inverta a posição. Se ele compreendeu a ideia, eu não sei. Mas a intenção de Jesus deve ter sido essa. Então Jesus ele faz essa narrativa sublime, de uma forma muito bem colocada, para nos ensinar a amplitude de quem é ser o nosso próximo. De quem é o nosso próximo. Para que nós saiamos do nosso quadrado, para que nós ampliemos o escopo de pessoas que nós possamos auxiliar e sermos auxiliados. Porque a vida é uma troca. Não há ninguém que viva sozinho e que independa de outrem. E nós, numa vida de relacionamentos, achamos que podemos nos isolar do mundo, que podemos vivermos por conta própria, sem dependermos uns dos outros. E nos fechamos, muitas vezes, numa bolha de egoísmo, que é tudo para mim, que é para os meus, o que é para o eu. O nosso ego necessitado de atenção, né, de coisas. Nos colocamos num mundo em que o consumismo está tomando uma proporção absurda. Que as coisas materiais se tornaram o eixo central da vida das pessoas. Esquecendo de olhar o outro como esse próximo que a parábola solicita. Então o próximo não tem cor. O próximo não tem religião. O próximo não tem crença. Não tem nacionalidade. Não tem time. Não tem partido político. Aliás, eles têm, mas pouco importa. Que assim seja. Obrigado. Eu acho que eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir se eu falei. Raul Teixeira dizia que toda vez que alguém aplaudisse, ele deveria passar um doc para Jesus, porque ele que é a fonte de tudo.
No caso aqui, eu passo para Jesus e para o Haroldo, que foi quem fez a palestra, viu só? Ctrl+C, Ctrl+V. Ele fala isso porque no início da sua oratória, ele conta que ele ainda inexperiente, ele não sabia o que ele fazia com as mãos, tal, e aí quando terminava a palestra, todo mundo aplaudia, e ele não sabia se ele agradecia, o que ele fazia. E aí o Camilo, seu benfeitor, vem e fala: meu filho, é o seguinte, quando você acertar, você passa o doc para Jesus. Quando você errar, aí é com você mesmo. E aí, então. Vamos então para a oração final? Convido a todos a fechar os olhos, a elevar o pensamento a Deus, Pai de todos nós, a Jesus, a nossa mais alta esperança, nosso irmão, aos benfeitores, aos amigos espirituais, aos mentores desta casa, aos nossos espíritos protetores, nossos anjos da guarda. Queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade bendita de aqui estarmos nessa noite, de estarmos encarnados neste momento tão especial do nosso planeta, de estarmos oportunizando, Senhor, nesta vida, nesta encarnação, o contato com essa doutrina tão bela, consoladora, confortadora que é a doutrina espírita. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela nossa saúde. Muito obrigado pela nossa família, pelos nossos amigos, por todo o trabalho que nos permite realizar, Senhor. Nós te agradecemos. Agradecemos até as dificuldades, as aflições, os problemas, porque já compreendemos com essa doutrina a importância de tudo isso para o nosso crescimento e cura espiritual. Que possamos todos aqui nessa noite sairmos com um pouco mais de Jesus no coração, fortificados, apaziguados em nossas aflições e serenos. Muito obrigado, Senhor, que assim seja.